Dando sequência ao estudo a respeito do sacerdócio, vamos falar hoje sobre religião. Em dias em que até os religiosos andam falando mal a respeito da religião, precisamos esclarecer algumas coisas para o bem de todos e a consequente restauração do reino agora em dimensões globais e não apenas restrito à terra de Canaã, visto que as nações elas estão sendo convertidas pelo Messias para servirem ao Eterno. Eu já ouvi líderes religiosos dizerem que eles não precisam de religião, eles não vivem religião, eles não têm relação com a religião, porque eles sempre viveram próximos ao Criador, sempre foram íntimos, sempre foram filhos do Criador, e eles não reconhecem essa ideia que a religião tenta trazer para as pessoas como um caminho para um encontro com Deus. Outros dizem que a religião é apenas o conjunto de regras vazias que as pessoas praticam, pensando assim alcançar, né, aprovação, amizade, consideração com o divino, mas que na verdade acabam alienando estes indivíduos dos propósitos que eles deveriam verdadeiramente se importar. Então você pratica a religião achando que você vai, através dela, estar realizando ações que venham te elevar, que venham lhe dar uma perspectiva de vida sublime, e quando na verdade essas regras praticadas elas são apenas ilusões que nos alienam da realidade de uma vida correta, de uma vida justa, uma vida de compromisso com o próximo, de compromisso com os objetivos que realmente nos satisfazem e que realmente produzem bons resultados. Então, existem pessoas que dizem que eles não precisam de religião, não têm interesse não, porque eles já sempre viveram unidos ao Eterno, e começam a falar mal da religião, né, porque eles consideram que religião é isso, e outros que dizem que religião é apenas obedecer regras idiotas. Então, tanto um quanto outros, tanto uns como outros, estão redondamente enganados quanto ao verdadeiro conceito e quanto acerca do que realmente significa religião. O serviço religioso foi estabelecido pelo Eterno para o seu povo, para o seu reino, para que esse povo tenha uma ordem, né, ao se apresentar diante dele. Uma ordem, tenha uma decência, tenha um respeito, tenha um comportamento adequado. A forma oficial de relacionamento do reino serve a o propósito da unidade, propósito de unidade do povo, de unidade da nação, unidade do reino, todos como um, pensando e se relacionando e vivendo com o Criador. O relacionamento comunitário não elimina o relacionamento particular, o relacionamento pessoal entre o Criador e a criatura. Então, em momento nenhum, você, ao se dirigir às regras, ao se expor às regras, à prática religiosa comunitária, você vai deixar de ter as suas experiências, as suas relações particulares com o Criador. Ok? Então essa questão de dizer porque nós não precisamos ir para o templo, precisamos sim, porque existe o aspecto social, o aspecto comunitário, o aspecto coletivo, que é diferente do aspecto particular, do aspecto específico, do aspecto pessoal. Então, quem não consegue distinguir essa diferença
ele se prejudica, ok? E prejudica não só a si próprio, mas prejudica toda a relação, toda a estrutura do reino, toda a estrutura de uma nação, toda a estrutura de uma comunidade que se propõe a ser muito mais do que uma reunião de pessoas com ideais semelhantes, só que ideais particulares e não propósitos coletivos maiores. Ao estabelecer as regras do serviço religioso comum a todo o povo, o Senhor potencializa a experiência de convívio. Então o Senhor ele dá, né, nos dá uma condição de experiência de coisas muito maiores do que tipo aquela ideia da sinergia, né? A sinergia ela é uma energia provocada, resultante da força de cada um. A reunião da força de cada um, ela produz uma força maior do que a força somada, a força se fosse somado a força de cada elemento, ok? E revela aspectos de sua grandeza pouco percebível de forma parcial e isolada. Então, grupos isolados, ou grupos ou pessoas isoladas, elas não conseguem compreender ou desfrutar da realidade maior, que é a relação da comunidade com o Criador. Então, quando a comunidade se apresenta ao Criador, ela deve se apresentar de forma tal que ela produza uma força muito maior do que a força específica, a força pessoal somada de cada um dos seus membros. Desde o princípio, o Eterno nunca aceitou um relacionamento fingido ou interesseiro. Podemos ver no caso de Caim e Abel, onde a aprovação de Abel se dá ao fato de ser um verdadeiro adorador, enquanto a desaprovação de Caim se revela através da condenação do Criador, né, diante de um relacionamento fingido, né, um relacionamento falso. Todo aquele que confunde e despreza os aspectos do reino, dizendo que não precisamos de templo ou sinagoga, na verdade desconhece a realidade e as regras do reino, bem como suas estruturas que possibilitam uma vida plena, harmonia, paz, né? Então, se você não entende o que é o reino, lógico que você não vai desfrutar de toda a realidade que o reino pode te oferecer. As casas de oração, casas de estudo, casas de reunião representam a extensão do governo central do reino que pertence ao Eterno e que tem sua sede em Sião, no templo em Jerusalém. E por isso precisamos restaurar esse princípio e pedir ao Eterno que ele retorne ao nosso meio, nos guiando, né? Porque não basta apenas vivermos como seus servos, precisamos ter ele em nosso meio. Respeitar a autoridade local é sinônimo de estar respeitando a autoridade central e máxima. Então, se você respeita a sua autoridade local, esteja você onde estiver, você respeitando a sua autoridade, essa autoridade ela está debaixo de outra autoridade, onde todas as autoridades estão devem estar, né, debaixo da autoridade central, que é o Criador. Isso significa que também você está sendo um com o reino, com todo o reino, ok? Então esses foram os pontos que nós abordamos neste estudo, e em outros vídeos daremos sequência aos estudos a respeito do sacerdócio, ok?